Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí, como vocês estão? Estão animados para mais uma aula? Espero que sim. Ainda dentro do assunto evolução, hoje nós vamos falar sobre a teoria moderna da evolução, ou conhecida também como teoria sintética da evolução, ou ainda chamada de neodarwinismo. O que essa teoria diz, gente? Então vamos lá retomar um pouquinho o assunto da aula passada para a gente então compreender, né, e vocês entenderem melhor do que nós vamos falar nessa aula. As principais, né, teorias aí que falavam, né, sobre os seres vivos foram fixismo, que foi uma das primeiras, né, que falava que nenhum ser vivo mudava, né, ele nascia daquele jeito e ponto. Depois tivemos outras teorias, né, que não tiveram tanto sucesso. Uma das que tiveram sucesso foi lamarckismo, né? E depois darwinismo, que foi a mais aceita e que nós usamos até hoje. Porém, Darwin, naquela época, né, ele publicou A Origem das Espécies em 1859. Naquela época, ainda não se falava sobre genética, não conhecia os termos genéticos, tá? Mendel foi publicar seus trabalhos, né, fazer estudos aí por volta de 1920, muito tempo depois, né, que Darwin lançou, então, as suas publicações falando sobre evolução e sobre a seleção natural. Mas Darwin sabia que para gerar tantas características, né, e variedades de seres vivos da mesma espécie, ocorria ali alguns processos, mas que ele não sabia explicar. Por quê? Faltava o conhecimento genético. E após, então, nós termos o conhecimento genético, os cientistas juntaram essas duas teorias, a teoria de Darwin e a teoria genética. E pegando então os conceitos de seleção natural, né, de evolução que Darwin nos deixou, mais os conceitos genéticos, criou-se então a teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, ou ainda neodarwinismo. É quando então eu misturo, né, eu tenho aí os conceitos de Darwin mais os conceitos genéticos, tá? E o que essa teoria vai nos falar? Essa teoria, gente, tenta nos explicar como é possível ter tantas características, como é possível, né, ter tantas variações de características e como essas características são transmitidas aí aos seus descendentes, né? E existem alguns fatores que vão atuar, né, nos seres vivos, fazendo com que ocorra essas variações de características, né? Dentro de uma espécie, por exemplo, se a gente pegar a espécie humana, um tem o cabelo enrolado, o outro ondulado, o outro liso, o outro ruivo, o outro loiro, o outro é albino, o outro é negro, o outro... Então, nós temos aí diversas características, né? E não só no ser humano, né? Em vários outros seres vivos. Numa mesma espécie, eu posso observar formas diferentes para uma mesma característica. E por que acontece isso? É isso que a teoria moderna da evolução tenta explicar. E ela tenta explicar por meio de alguns fatores que vão atuar nessas características, tá? O primeiro fator que nós vamos estudar são as mutações. As mutações, gente, são alterações que ocorrem no material genético. Então, durante a divisão celular, né, antes da célula se dividir, o que o material genético faz? Ele se duplica, não é? Originando, então, uma cópia idêntica da original, para, então, a nova célula ter um material genético idêntico, não é verdade? E aí sim pode ocorrer a divisão celular. Mas o que acontece? Em alguns momentos, durante essa duplicação e a formação dessa nova cópia de DNA,
algumas proteínas podem se recombinar, tá? E a combinação diferente de proteínas gera partes de novos genes. Então, percebam que a cópia, né, desse material genético, quando eu tenho, então, ali a combinação de proteínas que não são idênticas à original, né, a cópia original, eu tenho o quê? Uma mudança. Mudou, alguma coisa mudou. Eu já não tenho a cópia idêntica desse material genético. E essa mudança, essa alteração, nós chamamos de mutações. Essas mutações, elas podem surgir ao acaso, por exemplo, durante uma divisão celular, onde nós não temos controle sobre isso e isso acontece o tempo todo, ou na formação de um bebê, né? Então, pode acontecer ao acaso essas mutações. E pode acontecer também por indução, como, por exemplo, uma pessoa que toma muita radiação, ela pode induzir alguma mutação nas suas células, tá? Quando a gente fala de mutação, a gente logo pensa em algo bizarro, né, esquisito, mas nem sempre é assim, tá? As mutações, gente, pode ser pequenas variações no material genético. Então, se alterou alguma coisa, eu posso chamar essa alteração de mutação. Não precisa pensar que mutação é formar um novo ser humano, uma nova espécie de vaca. Não, não é isso, tá? Mutação são variações, mudanças no material genético. E essas variações, elas podem ser tanto benéficas quanto maléficas, né? Que podem trazer prejuízos para as espécies, para o organismo, tá? Se for uma mutação benéfica, isso pode garantir, então, a sobrevivência do organismo. Lembrando que sempre a seleção natural vai atuar, tá, gente? E aí, se surgiu uma nova característica, né, uma mutação benéfica, a seleção vai atuar agindo sobre aquela espécie, mantendo essa espécie viva. Caso essa mutação traga uma doença ou alguma fragilidade ou uma visão piorada, enfim, né, uma audição ruim, algum problema no indivíduo, a seleção vai atuar e vai o quê? Fazer com que esse indivíduo morra, que as suas características sejam diminuídas, né? Então, isso são mutações, tá? E os materiais genéticos, né? Eles podem sofrer algumas recombinações ou combinações que nós chamamos de recombinação gênica. Essa recombinação gênica, ela ocorre durante a formação dos gametas, lá durante a divisão celular chamada de meiose, tá? Em um momento dessa divisão, lá na prófise 1, ocorre um processo chamado de crossing over. Então, perceba aqui, né, que eu tenho o pareamento de cromossomos homólogos, ó. Lembrando que um veio da mãe, um veio do pai, outro da mãe. E esses cromossomos, nessa hora da divisão celular, né, da meiose, chamada prófase 1, ocorre, então, a junção a aproximação desses cromossomos homólogos. E percebam que uma perninha, né, uma cromátide, vai permutar, ou seja, vai trocar material genético com a outra. Isso nós chamamos de recombinação gênica, tá? E depois eu vou ter lá esses cromossomos, uns que vão ser recombinantes e outros que não são recombinantes, formando os cromossomos homólogos. E durante a meiose, vocês sabem que o que vai acontecer? Eu vou ter, então, uma redução desses cromossomos. Cada cromátide dessa vai para um gameta. Então, percebam, gente, que cada gameta vai ter uma característica diferente, tá?
E essa recombinação gênica, né, essa recombinação de material genético, vai possibilitar o quê? A variabilidade genética. É por isso que numa mesma família, nós temos, às vezes, filho com alguma síndrome e outro não. Filho de olho claro e o outro de olho escuro. Então, cada um pode herdar uma característica e ter essa variabilidade genética justamente por conta dessa recombinação gênica. E essa recombinação não atua só no ser humano, em qualquer organismo vivo, desde uma planta até um pequeno vertebrado ou invertebrado, tá? Então, isso quando a gente tá falando, né, gente, de reprodução sexuada, tá? Porque indivíduos que têm reprodução assexuada, as mutações, elas ocorrem de maneira mais lenta, pode acontecer, mas de uma forma mais lenta, e a variabilidade genética não acontece com tanta intensidade. Mas quando eu tenho a reprodução sexuada, onde a troca de gametas, né, aliás, a troca de gametas não, a junção desses gametas que nós chamamos de fecundação, eu posso então formar e ter essa variabilidade genética, tá? Então, mutações e recombinação gênicas são fatores que vão permitir o surgimento de novas características, tá bom? E agora nós vamos ver alguns fatores que vão atuar nessa variabilidade genética, tá? Então, percebam que mutações e recombinação gênicas são responsáveis pelo surgimento de novas características. E agora, nós vamos falar de migrações e deriva genética. Esses fatores, gente, eles são fatores que vão atuar nessa variabilidade genética, tá? É como se eles fossem uma das formas de selecionar essas variabilidades, tá? Então, o que é migração? Migração, gente, é quando eu tenho o fluxo, ou seja, a chegada de novos indivíduos em uma mesma população. E o fluxo desses indivíduos favorece o quê? A entrada de novos genes, tá? Então, percebam que aqui, ó, né, nessa recombinação gênica, nesse crossing over, eu formei, então, novos gametas, né? Gametas aqui que tem cromossomos recombinantes. Então, imagine que um indivíduo, né, de uma certa espécie herdou, então, esse cromossomo recombinante e foi para uma outra população. Lembrando, gente, que quando eu falo população, eu estou falando de indivíduos da mesma espécie, tá? Então, imagine que alguns organismos chegaram numa população, tá? Esses organismos que chegaram, esse movimento, né, esse fluxo, nós chamamos de migração. E isso permite, então, que seja introduzido ali, então, nessa população, novos genes. E, consequentemente, eu vou ter o quê? Novas características que podem surgir aí desses cruzamentos entre esses indivíduos dessa população, tá? Esse fluxo, gente, ele pode ser benéfico ou não, tá? Se eu tenho a introdução de muitos indivíduos ou de poucos indivíduos, isso pode favorecer ou não a formação dessas novas características, tá? E esse fluxo pode ser para populações do mesmo ambiente, né, com alguma certa distância, ou população de pássaros que pode atingir outro país, outro estado, tá? Então, essa migração, esse fluxo de indivíduos pode gerar também essas novas características, tá? E influenciar no surgimento dessas novas características. Por quê? Se eu tenho sempre os mesmos indivíduos daquela mesma população, pode ocorrer mutação, pode ocorrer recombinação gênica, né? E ter uma variabilidade genética. Mas se chega indivíduos de outro lugar,
esse indivíduo ele carrega consigo algumas mutações, algumas adaptações, e isso pode então gerar novas características, tá, para essa população. E nós temos também a deriva genética, tá? Percebam, gente, que migração é um fator aleatório, tá? Ou seja, que acontece quando aquela população precisa ou tem uma necessidade de migrar, de ir para outro lugar, tá? Agora, deriva genética acontece ao acaso, é aleatório esse fator, tá? E esse fator, por ser aleatório, ela pode ocasionar, né, mudanças drásticas no número de indivíduos daquela espécie e de forma repentina. Como assim, tia? Eu não tô entendendo. A deriva genética, ela acontece, né? O que é deriva genética? É você selecionar alguns indivíduos, tá? De forma aleatória, você não escolhe, tá? Por exemplo, uma queimada. A queimada, ela não vai escolher quem ela vai matar, não é verdade? Vai conseguir sobreviver aquele que correr mais, que conseguir fugir mais rápido. Então, tá vendo? É de forma aleatória. Então, quando acontece isso, eu posso ter uma redução muito grande no número de espécies, né? Que pode dificultar, né? Ou não essa variabilidade genética, tá bom? E percebam que nessa deriva genética, não são necessariamente os mais aptos que vão conseguir sobreviver, mas aqueles que por algum motivo conseguiram sobreviver, tá? Ou porque escondeu, ou porque fugiu, ou porque correu, tá? Então, são fatores aleatórios, certo? E essa deriva genética acontece diante de fatos que fogem da nossa... Como que eu posso dizer? Do nosso controle, tá? Como terremotos, tsunamis, queimadas, a gente tem controle sobre isso, né? Mas se for uma causa, às vezes natural, né? E de grande proporção, foge do nosso controle, e aí quem vai conseguir sobreviver, isso vai ser de forma aleatória, tá? Isso nós chamamos de deriva genética.